1 João capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar, também deve viver como ele andou, como ele viveu. Até aqui. Obrigado. Quando alguém afirma ser teu amigo, quando alguém afirma te conhecer e se importar com você, essa pessoa, ela deve saber tudo aquilo que te agrada e aquilo que desagrada você. Porque todos nós temos coisas que nos agradam e nos desagradam. A fidelidade dessa pessoa a você e o quanto ela é a tua amiga, quanto essa pessoa é tua amiga de fato, será provado pelo jeito como essa pessoa se comporta. Se essa pessoa não está nem aí para aquilo que agrada a você, se ela faz questão de te desagradar, de te entristecer, de fazer todas as coisas que te deixam chateado, chateada, está claro que essa pessoa não é tua amiga de fato, né? Apesar de tudo aquilo que ela fala, ela não é uma pessoa amiga. Você vai estar certo em pensar que um amigo verdadeiro vai fazer de tudo para te agradar. Um amigo verdadeiro, alguém que de fato se importa com você, vai fazer de tudo para te agradar. E se essa pessoa é de fato tua amiga, ela vai preferir a morte, ela vai preferir morrer antes de fazer qualquer coisa que possa te desagradar, qualquer coisa que possa te entristecer. Isso vale para os nossos relacionamentos humanos, isso vale para o casamento, né? Imagina o marido ou a mulher que fica fazendo de tudo para entristecer o cônjuge. Né? Esse casamento tem um problema muito sério ali. Então isso vale para os nossos relacionamentos humanos e também vale para o nosso relacionamento com Jesus. 1 João, capítulo 2. Isso. Se de fato nós somos íntimos de Jesus, como nós afirmamos ser, se de fato nós somos amigos de Jesus, como nós afirmamos ser, se de fato nós conhecemos a Jesus como nós afirmamos conhecer, se de fato nós nos importamos com Jesus como nós afirmamos nos importar, nós viveremos de modo a agradá-lo. E nós preferiremos morrer antes de fazer qualquer coisa que possa desagradar a Jesus. Nós preferiremos morrer antes de fazer qualquer coisa que possa entristecer Jesus. E nós sabemos aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Jesus por aquilo que Ele nos ensinou na sua palavra. Ele nos diz, faça isso, não faça aquilo. A partir disso é que nós sabemos aquilo que agrada a Jesus e aquilo que desagrada a Ele. Muitos crentes lutam com relação à certeza da sua salvação. Isso é muito comum acontecer. É muito comum os crentes ficarem, poxa vida, mas será que eu sou salvo mesmo? Será que a minha vida de fato foi salva por Jesus? Será que os meus pecados de fato estão perdoados por Jesus? Muitos crentes não sabem como pôr à prova a sua fé em Jesus. Muitos cristãos não sabem como avaliar a sua própria vida a fim de determinar se eles de fato estão em Jesus ou não. Muitos crentes, muitos cristãos confiam meramente em uma suposta experiência espiritual que eles tiveram algum tempo atrás nas suas vidas.
Por exemplo, eu tenho uma tia, irmã da mãe da tia Senir, que ela se fia nisso. Ela diz que ela ora a Deus e Deus responde às orações dela. E ela se fia nisso para dizer que está tudo bem com ela. Quando a gente sabe que não está tudo bem com ela. E muitos crentes agem da mesma forma que a minha tia. Eles confiam numa suposta experiência espiritual que eles tiveram no passado. Eu orei e Deus respondeu. Eu orei e alguém foi curado de alguma enfermidade. Eu orei e um milagre aconteceu. E as pessoas se fiam nisso, confiam nisso. Mas será que é bíblico e correto testar a veracidade da nossa fé em Jesus, para ver se de fato estamos em Jesus ou não, tendo como parâmetro uma experiência espiritual que nós tivemos no passado? Será que é bíblico isso? Será que todas as experiências espirituais têm como fonte Deus e Jesus? Nós sabemos que não. Porque, por exemplo, quando, lá em Mateus 7, quando Jesus está falando acerca de que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres, nós expulsamos demônios, assim por diante. Jesus diz para eles: olha, eu nunca conheci vocês. Será que eles estavam expulsando demônios? Profetizando e fazendo muitas maravilhas, muitos sinais, pelo poder de Deus? Ou por um outro poder? Eu digo que era por um outro poder. Embora eles usassem o nome de Jesus. Porque o poder de Deus não é algo que pode ser manipulado. Acho que eu já disse isso em algumas pregações atrás. O poder de Deus, Deus não é como uma força em Guerra nas Estrelas que pode ser manipulada de uma forma ou de outra. Não basta eu dizer em nome de Jesus e daí Deus ouve lá o nome dele sendo proclamado. Aí Jesus diz: bom, foi dito o meu nome, eu não posso fazer qualquer outra coisa a não ser obedecer o que essa pessoa falou. Não, o poder de Deus não é assim. Então, só porque eu tive alguma experiência ou algumas experiências no passado, isso não quer dizer nada. A questão é se de fato eu estou em Jesus. A questão é se de fato a minha fé, a fé que eu digo ter em Jesus é verdadeira ou não. Então, nem todas as experiências espirituais têm como sua fonte Deus e Jesus. Então eu não posso me fiar, eu não posso confiar em supostas experiências que eu tive no passado. Porque quem me garante que essas experiências foram de fato Jesus, Deus, o Espírito Santo operando? Então, como saber se de fato nós conhecemos a Jesus? Como saber se de fato nós somos íntimos de Jesus? Como saber se de fato nós estamos em Jesus ou não? Como saber se a nossa fé em Jesus é uma fé verdadeira ou não? O Espírito Santo, através do apóstolo João, nos deu vários testes pelos quais nós podemos avaliar se de fato nós conhecemos a Jesus ou não. E quando a gente fala de teste, logo eu me lembro agora do coronavírus. Existem vários testes que se pode fazer para determinar se a pessoa foi infectada ou não. Tem uns que são mais confiáveis, outros que são menos confiáveis. Tem uns que medem a presença de anticorpos na pessoa, então, na verdade, só deve ser feito esse teste 14 dias depois que a pessoa começou a manifestar os sintomas, porque é o tempo para o organismo poder criar os anticorpos.
Então, da mesma forma que existem vários testes para determinar se a pessoa foi contaminada ou não, o apóstolo João nos deu, nessa epístola dele aqui, a primeira epístola universal de João, ele nos deu vários testes pelos quais nós podemos avaliar se de fato nós conhecemos a Jesus ou não, se de fato nós somos salvos ou não. Só que ao contrário dos testes do coronavírus, que podem ser mais ou menos confiáveis, os testes que o apóstolo João nos deu são extremamente confiáveis. Sempre quando a gente vai fazer um exame médico, algum teste, alguma coisa assim, sempre pode dar um falso positivo ou um falso negativo. O resultado deu como o resultado do teste deu positivo, mas aquele positivo ali é falso. Por isso se chama falso positivo. Por exemplo, a mulher ela pode fazer aqueles... Quando ela acha que está grávida, ela pode fazer aqueles testes rápidos de gravidez. Esses testes podem dar falso negativo. Ela faz ali, deu como negativo, mas aquele negativo é falso. Os testes com o apóstolo João, eles não dão falsos positivos e nem falsos negativos. Eles dão um resultado exato daquilo que é. E um desses testes está em 1 João, capítulo 2, versículos 3 até o 6, que nós acabamos de ler. E o ensino desses versículos pode ser resumido da seguinte forma: se você conhece a Jesus e está nele, você vai obedecer os seus mandamentos e você vai viver como ele viveu. Se você conhece a Jesus e está nele, você vai obedecer os seus mandamentos e você vai viver como ele viveu. A veracidade da nossa salvação é testada pelo modo como nós vivemos nesse mundo. Se nós obedecemos a Jesus e vivemos como ele viveu, nós conhecemos a Jesus e estamos nele. Mas se nós desobedecemos a Jesus, se nós vivemos nesse mundo não como Jesus viveu, mas como nós queremos viver, então de fato nós não conhecemos a Jesus e não estamos nele. No versículo 3, João anuncia o princípio geral pelo qual nós podemos saber se de fato conhecemos a Jesus ou não. Ele diz o seguinte: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. É muito comum no nosso linguajar do dia a dia nós perguntarmos para alguém: você conhece fulano de tal? E quando nós fazemos essa pergunta, o que nós queremos saber é se aquela pessoa já ouviu falar do fulano de tal. Ou se ela conhece fulano de tal por já ter visto esse fulano de tal por aí. É assim que nós falamos. Mas não é isso que João quer dizer quando ele afirma que conhecer, e nisso sabemos que o conhecemos. Quando João escreve aqui o verbo conhecer, ele não quer saber se nós ouvimos falar acerca de Jesus, ou se nós conhecemos o rosto de Jesus, se nós vimos o rosto de Jesus por aí, e daí a gente está vendo alguém caminhando na rua, a gente diz: olha lá, aquele lá é Jesus. Ó. Não é isso que João está colocando aqui, com esse verbo conhecer. O uso bíblico do verbo conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é intimidade. O sentido de conhecer é ser íntimo. Por isso que Jesus, naquela passagem que eu falei antes, lá em Mateus 7, Jesus diz: eu nunca vos conheci. Não é que Jesus não soubesse quem aquelas pessoas eram. Jesus sabe quem as pessoas são porque ele sabe de todas as coisas. Quando ele diz: eu não vos conheço, ele está dizendo: eu não tenho intimidade com vocês, eu não tenho um relacionamento com vocês. Esse é o sentido de conhecer na Bíblia. É um conhecimento profundo. E é por isso mesmo que a palavra de Deus muitas vezes usa o verbo conhecer como sinônimo
das relações íntimas entre o casal. Adão conheceu Eva e ela engravidou. Não é que Adão tenha se apresentado para Eva, dito: opa, e aí? Eu sou Adão. Daí apertou a mão da Eva e de repente ela engravidou desse aperto de mão. Não foi isso que aconteceu. Adão conheceu Eva e ela engravidou. Ou então, no Novo Testamento, diz que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz a Jesus. Ou seja, José não teve nenhuma relação íntima com Maria até que Maria tivesse dado à luz a Jesus. E depois que José a conheceu, então ela engravidou dos outros filhos. E ele diz aqui: nisso sabemos que o conhecemos. Mas quem? Quem é esse o aqui? Esse o aqui é Jesus. Porque se a gente lê os 2 versículos anteriores, meus filhinhos, essas coisas os escrevo, versículo 1, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, isso sabemos que nós conhecemos a Jesus, o advogado que nós temos junto com o Pai, se nós guardarmos os seus mandamentos. João quer que nós saibamos como determinar se de fato nós conhecemos a Jesus, se de fato nós somos íntimos de Jesus, se de fato nós somos amigos de Jesus. O teste pelo qual nós podemos saber se conhecemos a Jesus ou não, se somos verdadeiramente amigos íntimos de Jesus, é o seguinte: se guardarmos os seus mandamentos. Para João existe uma conexão clara entre conhecer a Jesus e obedecer os mandamentos de Jesus. E ainda que use palavras diferentes, João não está criando uma coisa nova aqui. O João não está inovando na teologia. João simplesmente está repetindo aquilo que Jesus já havia dito. Uma outra palavra bíblica para se referir à intimidade, à amizade, ao conhecimento íntimo, é amor. E Jesus disse o seguinte aos seus discípulos no Evangelho de João: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Isso é João 14:15. E também, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Ou ainda, se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João simplesmente está repetindo aquilo que Jesus já havia dito. Conhecer de fato a Jesus e ser amigo íntimo de Jesus é amá-lo, é amar a Jesus. E a prova de que amamos a Jesus não é nós cantarmos músicas para Jesus cuja letra diz que nós o amamos. Essa não é a prova. Não que esteja errado cantar hinos a Jesus proclamando o nosso amor por Jesus. Mas a prova não é isso. A prova que de fato nós amamos a Jesus é a nossa obediência aos seus mandamentos. E aqui a gente pode perceber a seriedade do assunto que João está tratando aqui. Como a gente já viu, conhecer é diferente do nosso uso. O uso que ele faz aqui do verbo conhecer é diferente. Enquanto nós limitamos a ideia de conhecer a mera compreensão intelectual de um assunto, eu conheço matemática porque eu compreendo intelectualmente as regras da matemática. Enquanto nós limitamos conhecimento à mera capacidade de distinguir uma pessoa de outra pessoa, eu conheço fulano de tal, para os escritores bíblicos,
Para o apóstolo João aqui, conhecimento envolve intimidade, amizade, proximidade, confiança e convivência pessoal. Você não conhece a Jesus por simplesmente conhecer a história de Jesus. Conhecer a Jesus, do ponto de vista bíblico, não é conhecer a história de Jesus. Você não conhece a Jesus nem mesmo por saber os mandamentos que Jesus ordenou. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, que o próprio Jesus chama de o filho da perdição, Judas conhecia a história de Jesus, Judas viveu a história de Jesus junto com Jesus. Judas estava lá presente em todos os momentos da história de Jesus que nos é retratado nos evangelhos. Judas conheceu melhor do que qualquer um de nós acerca da história de Jesus. E Judas, mais do que qualquer um de nós, conhecia os mandamentos de Jesus, porque ele estava presente em todos os momentos que Jesus pregava. Em todas aquelas conversas que Jesus tinha em particular com seus discípulos, com seus apóstolos, lá estava Judas. Porque é dito nos evangelhos que tinha coisas que Jesus falava em público e tinha outras coisas que ele falava só com os discípulos dele. E Judas conhecia todas essas coisas. E, no entanto, Judas não conhecia Jesus. Ele conhecia a história de Jesus, ele conhecia os mandamentos que Jesus ordenou, ele conhecia os ensinamentos de Jesus, mas ele não conhecia a Jesus. E eu não quero que vocês me entendam errado aqui. Porque uma aplicação errada do que eu estou dizendo é o seguinte: bom, então não adianta de nada a gente tentar compreender a palavra de Deus, não adianta de nada a gente tentar compreender a Bíblia, porque se conhecer a Jesus não é conhecer a história de Jesus, se conhecer a Jesus não é conhecer os seus mandamentos, então eu não preciso de nada disso aqui. Eu posso conhecer a Jesus de uma forma imediata, e quando eu falo imediato eu quero dizer sem uma mediação. Eu posso conhecer a Jesus sem a mediação da palavra de Deus. Essa é uma aplicação errada do que eu estou falando. E tem muitas igrejas que ensinam de fato isso. Tem muitas igrejas que ensinam que eu não preciso da palavra de Deus para conhecer a Jesus. Mas não é isso que eu estou dizendo. Se nós vamos conhecer a Jesus de acordo com a ideia bíblica do que seja o conhecimento, conforme aquilo que João está nos ensinando, é necessário que nós conheçamos a história de Jesus e é necessário que nós conheçamos os mandamentos de Jesus. É necessário. A questão é que a gente não pode parar aí. A gente não pode parar em simplesmente parar no momento que a gente conhece a história de Jesus, parar no momento que a gente ouviu e conhece os mandamentos de Jesus. O conhecimento do qual João está falando aqui não se limita à compreensão intelectual da história de Jesus e dos seus mandamentos. O conhecimento do qual João fala aqui diz respeito à encarnação da história de Jesus e dos seus mandamentos em nossas vidas. Nós devemos encarnar em nós mesmos a história de Jesus. Nós devemos encarnar em nós mesmos os mandamentos de Jesus. Conhecer a Jesus significa viver uma vida nesse mundo que leve em consideração, que leve em conta as implicações da história de Jesus e dos seus mandamentos. Conhecer a Jesus significa partilhar da intimidade de Jesus, tal qual um homem participa da intimidade da sua esposa. É viver de modo digno dessa intimidade.
Conhecer Jesus significa ter uma amizade tal com Ele, a ponto de nós estarmos dispostos a qualquer coisa por Ele. Porque nós entendemos as implicações da história dele e nós entendemos as implicações dos mandamentos que ele nos deu. Conhecer Jesus significa estar disposto a arriscar tudo para não o desagradarmos. A arriscar tudo para que ele seja agradado por nós. A vida cristã, a vida dos crentes, deve ser uma vida vivida debaixo da luz da vida e da obra de Jesus. Nós vivemos à sombra da cruz, ou pelo menos deveríamos viver à sombra da cruz. A vida cristã é uma vida que agrada aquele do qual nós somos íntimos. É uma vida que alegra aquele que nos chamou de amigos seus. Mas se conhecer a Jesus implica agradar a Ele com as nossas vidas, de que forma, então, nós podemos agradá-lo? A resposta a essa pergunta se encontra na metade final do versículo 3. Agradamos a Jesus quando obedecemos os seus mandamentos. É assim que nós agradamos a Jesus. Os mandamentos de Jesus refletem o caráter de Jesus e a vontade de Jesus. Os mandamentos de Jesus refletem aquilo que ele é. A gente poderia dizer que os mandamentos de Jesus são o próprio Jesus. Porque aquilo que ele ordenou é aquilo que ele é. Tudo que ele ordenou na palavra dele, ele ordenou porque ele é daquele jeito e ele espera que aqueles que o conheçam, que aqueles que são seus amigos, vivam uma vida semelhante à dele. Os mandamentos de Jesus refletem aquilo que ele espera, e não apenas espera, reflete aquilo que ele demanda daquele que ele chama de amigos seus. Daqueles que participam da intimidade, daqueles que o conhecem. Mas quais são os mandamentos de Jesus? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta importante. Muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem crentes, somente aceitam como inspiradas e autoritativas as palavras que o próprio Jesus pronunciou. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui, alguns de vocês têm a Bíblia igual a minha. Essa Bíblia aqui, uma característica dela é que ela marca as palavras de Jesus com letras vermelhas. Isso é bom, por um lado, porque a gente consegue facilmente localizar nos evangelhos onde é o evangelista narrando e onde é Jesus falando. Mas, por outro lado, ao longo da história, isso criou um tipo de crente que acha que só porque as palavras de Jesus estão marcadas em letras vermelhas e as outras estão em letras pretas, isso quer dizer que o que de fato importa é aquilo que está em vermelho. E daí esses crentes criam um cânon dentro do cânon. O cânon são 66 livros da Bíblia. Só que eles não consideram os 66 livros da Bíblia de fato inspirados e autoritativos para eles. Eles só consideram como válido aquilo que está em vermelho. E esses crentes, eles rejeitam o restante do Novo Testamento e eles rejeitam tudo aquilo que veio antes do Novo Testamento, o Antigo Testamento, porque nada disso está em vermelho, nada disso foi Jesus que falou com a sua própria boca, com seus próprios lábios, então nada disso importa. Mas será que os mandamentos de Jesus
se limita apenas àquilo que Jesus pronunciou com a sua boca? Será que os mandamentos de Jesus se limitam apenas àquilo que na minha Bíblia aqui eu tenho como vermelho? Como letras vermelhas? A gente pode abrir no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito da verdade, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Os mandamentos de Jesus não se limitam às palavras que ele disse enquanto ele estava no meio do seu ministério terreno, que foram grafadas aqui na minha Bíblia com letras vermelhas. Os mandamentos de Jesus se estendem a todo o Novo Testamento. Porque ele disse aqui, eu tinha muito o que dizer para vocês, mas vocês não têm capacidade de entender, de compreender, e de suportar tudo aquilo que eu preciso dizer para vocês. Mas não se preocupa, vocês não vão perder nada. Porque vai vir o Espírito Santo lá em Atos 2, e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, os mandamentos de Jesus não se limitam a Mateus, Marcos, Lucas e João. Os mandamentos de Jesus se encontram em Atos, Romanos, e assim por diante, até Apocalipse. Que foi nos dado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Mas se a gente voltar um pouquinho para João capítulo 5, a gente vai ver uma outra coisa interessante. João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, aqui Jesus não está ordenando, né? Jesus está dizendo, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam as Escrituras, as Escrituras testificam de mim, e ainda assim vocês não querem vir até mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui Jesus afirma que os escritos de Moisés falam acerca dele. Os escritos de Moisés anteciparam, em algumas coisas, aquilo que o próprio Jesus haveria de ensinar no Evangelho. E Jesus disse, olha, vocês se orgulham tanto de serem discípulos de Moisés, porque isso vai aparecer em João capítulo 9. Né? Jesus cura aquele cego de nascença, aí eles estão interrogando o cego de uma forma meio irônica, sarcástica, diz assim, por que vocês estão querendo saber tanto acerca de Jesus? Por acaso vocês querem se tornar discípulos de Jesus também? Aí os fariseus respondem, não, nós somos discípulos de Moisés.
Eles se orgulhavam tanto de serem discípulos de Moisés, e ainda assim eles não conseguiam enxergar que aquilo que Moisés havia escrito estava se cumprindo em Jesus. Eles não conseguiam enxergar que aquilo que Moisés havia dito era aquilo que Jesus estava falando. E daí, se a gente voltar um pouquinho mais para Lucas, só voltar algumas páginas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Jesus falando para os seus discípulos. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Jesus é crucificado. Os discípulos estão tristes, porque eles pensam que acabou tudo, Jesus morreu. Aí Jesus ressuscita. E daí Jesus aparece para os discípulos e eles ficam como pensando: o que está acontecendo? A gente viu que o Senhor morreu lá na cruz. O que está acontecendo? Aí Jesus pega: bom, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aí Jesus pegou e mostrou no Antigo Testamento para eles tudo aquilo que estava escrito acerca dele. Tudo aquilo que deveria de acontecer. Jesus explicou para eles o Evangelho a partir do Antigo Testamento. E para nós isso pode parecer loucura, né? Como que Jesus explica o Evangelho a partir do Antigo Testamento? Bom, a Igreja Apostólica fazia isso. Quando a gente lê em Atos que Pedro pregava, que João pregava, que os apóstolos pregavam, que Paulo pregava e assim por diante, que Filipe pregava, que Estevão pregava, o que eles estavam pregando? O Evangelho. Mas com base em quê? Com base no Antigo Testamento. Por exemplo, o discurso de Estevão lá em Atos 7, ele faz uma recapitulação de toda a história de Israel, para mostrar que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido a Israel. E, no entanto, hoje em dia a gente acha loucura pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento. Isso só mostra que nós, de fato, não entendemos nem a Bíblia e nem o Evangelho. Se a gente, de fato, entendesse a Bíblia e o Evangelho, a gente não acharia nenhuma dificuldade em pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento. Nós podemos voltar para 1 João, capítulo 2. As palavras de Jesus e os seus mandamentos não se limitam ao Novo Testamento. As palavras, os mandamentos de Jesus se estendem a toda a Escritura, a ambos os testamentos, ao Antigo e ao Novo Testamento. Tudo é palavra de Jesus. É impossível nós sermos cristãos verdadeiros e ao mesmo tempo rejeitar a maior parte das palavras e dos mandamentos de Jesus que estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É impossível nós sermos crentes e rejeitar as palavras de Jesus. É impossível nós respondermos aos desafios da nossa cultura se nós aceitarmos apenas as palavras registradas nos Evangelhos.
É impossível isso. Porque, por exemplo, você vai estar pregando lá para a pessoa que é homossexual. E daí o homossexual, inspirado por Satanás, vai procurar te enganar. Vai procurar usar a palavra de Deus contra a tua pregação, da mesma forma que o diabo tentou usar a palavra de Deus contra o próprio Jesus. O homossexual vai dizer para ti, bom, mas tu não pode me chamar de pecador e tudo, porque o teu Senhor, o teu Salvador disse que tu tem que amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tu tem que amar as pessoas. Isso que tu está fazendo não é amor. Isso é um discurso de ódio, né? Assim que se chama, né? Isso é um discurso de ódio que tu está fazendo. E se a gente é daquele tipo de crente que só aceita como autoritativa as palavras do Evangelho, a gente vai ficar confuso, a gente não vai saber como responder. Mas se a gente tiver um pouquinho de conhecimento bíblico, a gente vai perceber que quando Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo, Jesus não estava inventando moda, por assim dizer. Jesus só estava repetindo aquilo que tinha sido dito muito tempo atrás. Jesus estava repetindo aquilo que está em Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perto do contexto onde Moisés condena o homossexualismo. Está ali do lado, em Levítico. Então isso já mostra que quando Jesus diz para amar o próximo como a si mesmo, Jesus não está querendo dizer o que normalmente a gente pensa que Jesus está dizendo. Só que para a gente entender exatamente, para a gente entender todas aquelas coisas que Jesus falou, a gente tem que se familiarizar com o Antigo Testamento, porque o contexto no qual Jesus falou é o Antigo Testamento. E é claro que existem questões de continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É claro que tem coisas que a partir do momento que Jesus veio e cumpriu todas as coisas, conforme está escrito nos Evangelhos, tem coisas que foram encerradas por Jesus, tem coisas que perderam a validade. E é por isso que nós sempre temos que ler e interpretar o Antigo Testamento à luz daquilo que nós temos no Novo Testamento. Mas ainda assim, mesmo aqueles elementos e coisas que foram descontinuados, que foram ensinados por Jesus, que foram cumpridos por Jesus, desculpe, como a circuncisão, o sacerdócio levítico, todos aqueles sacrifícios, o tabernáculo e o templo, tudo isso tem muito a nos ensinar acerca da pessoa, acerca da vida e acerca da obra de Jesus. E tudo isso tem ainda aplicação nas nossas vidas, apesar de terem sido encerradas, de terem sido cumpridas por Jesus e encerradas por Ele. Desculpe, então toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, são as palavras e os mandamentos de Jesus, os quais nós devemos obedecer, se é que de fato nós o conhecemos. Do contrário, se nós não obedecermos os mandamentos de Jesus, a palavra de Deus, nós estaremos rejeitando o próprio Jesus. Uma vez que, como eu disse antes, os mandamentos de Jesus nada mais é do que uma descrição de quem Ele é. Uma descrição que reflete o seu caráter e a sua vontade. Se somos amigos de Jesus, nós não podemos desprezar o que Jesus é e aquilo que Ele espera de nós. E o problema é que muitas vezes nós temos dificuldade em relacionar os ensinos e as doutrinas bíblicas que nos parecem contraditórios.
Por exemplo, se a gente pensar no que o apóstolo João está nos dizendo aqui, ele está nos dizendo o seguinte: a prova de que conhecemos a Jesus é a nossa obediência aos seus mandamentos. É isso que ele está nos ensinando aqui. Dizendo de uma outra forma, a evidência de que nós somos verdadeiramente salvos por Jesus é a nossa obediência aos seus mandamentos. E se a gente for ler aquilo que Paulo escreve, por exemplo, em Romanos 3, 28, está assim lá: concluímos que o homem é justificado ou salvo pela fé sem as obras da lei. E daí pode parecer que Paulo e João estão se contradizendo um ao outro. Parece que eles estão discordando entre si, parece que eles estão em conflito acerca de como a salvação de fato funciona e de como ela é aplicada às nossas vidas. Mas Paulo e João, eles não estão em desacordo, nem se contradizendo. Paulo está demonstrando como a salvação é aplicada às nossas vidas, pela fé somente, sem o auxílio das obras da lei. Nós somos salvos não porque nós obedecemos os mandamentos. Nós somos salvos porque nós reconhecemos que não temos a capacidade de obedecer os mandamentos e por isso mesmo, então, nós confessamos os nossos pecados a Deus e cremos em Jesus. É por isso que nós somos salvos. E João está nos mostrando como nós testamos se de fato a fé que nós dizemos ter em Jesus é de fato verdadeira ou não. Se conhecemos a Jesus, se somos de fato salvos por Jesus, nós obedecemos os mandamentos. Como nós relacionamos a fé com a obediência? Quem crê, obedece. E quem não obedece é porque não creu. E eu já contei várias vezes para vocês aqui aquela história, aquela minha história triste de quando eu fui no dentista porque eu estava com dor. E ela me explicou, tudo tinha que ser feito. Ela me explicou que havia o meu dente ciso havia nascido, mas ele não havia nascido por completo. Tinha um buraco, um espaço entre o dente e a gengiva, e ali a comida se acumulava, e daí as bactérias chegavam ali, e daí infeccionava, e por isso doía. E ela me receitou o antibiótico para passar a infecção, e ela me disse: olha, tu procura um cirurgião dentista para arrancar esse teu dente ciso aí, porque se tu não arrancar esse dente ciso, vai passar agora a infecção, mas com o decorrer do tempo vai continuar o buraco ali, vai acontecer tudo de novo. E ela falou para mim, eu disse: ah, sim, tá bom. Eu peguei o cartão com o dentista que ela me recomendou, só que eu não fiz isso, eu não procurei um cirurgião dentista. Eu comprei um antibiótico, tomei e passou a dor, passou a infecção. Só que eu não obedeci por completo, eu não procurei um cirurgião dentista para fazer a extração do dente. E daí 3 semanas depois eu estava lá de volta com dor, com o rosto inchado, pedindo para ela de novo a receita para o antibiótico. Por que eu não obedeci o que ela falou? Porque eu não acreditei nela. Ela falou: se tu não fizer isso, vai acontecer tudo de novo. E eu não acreditei nela. Pensei: não vai acontecer de novo. Capaz. Isso é só uma vez que acontece. Não, eu não tenho medo dessas coisas eu não tenho medo. Não foi medo, não. Foi desobediência mesmo por incredulidade. Eu não acreditei que ia acontecer. Então eu não fiz. É assim que a gente relaciona a fé com obediência. Nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos porque nós obedecemos. Nós somos salvos pela fé somente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas como é que eu sei? Tá bom, então eu sou salvo pela fé. Então eu creio em Jesus.
Mas como é que eu sei que essa minha fé é uma fé verdadeira de fato? Se eu obedeço. A gente não pode confundir a causa com a consequência. A causa da minha salvação é a fé em Jesus. A consequência da minha salvação é a minha obediência a Jesus. Quando as nossas vidas são marcadas pela desobediência aos mandamentos de Jesus, nós demonstramos que de fato não cremos nele. Quando vivemos desobedecendo a Jesus, mostramos que nós não cremos nas palavras de Jesus. Mostramos que nós não cremos na validade de tudo aquilo que ele disse e de tudo aquilo que ele fez. Quando vivemos desobedecendo a Jesus, estamos afirmando com as nossas obras que Jesus está errado. Que tudo o que ele disse é mentira. E que tudo aquilo que ele fez não tem valor algum. Não vale nada. A salvação é aplicada às nossas vidas através da fé apenas, sem o auxílio das obras, sem o auxílio da obediência. Mas a fé que salva é testada pela obediência aos mandamentos de Jesus, porque se de fato nós levamos Jesus a sério, a nossa vida será marcada pela obediência aos seus mandamentos. Isso a gente consegue perceber também no relacionamento entre pais e filhos. Os pais dizem para os seus filhos: olha, não faz tal coisa. Faz dessa forma aqui, que daí tu vai te dar bem. E os filhos se dão mal, por quê? Porque eles não acreditam nos seus pais. Eles não acreditam que os seus pais de fato conhecem a vida e sabem como a vida funciona e já tiveram a experiência eles mesmos de fazer a coisa errada e se dar mal. Por isso os filhos desobedecem os seus pais, porque não creem naquilo que seus pais estão dizendo. É assim com Jesus também. Todas as vezes que nós desobedecemos a Jesus, é porque, pelo menos naquele momento, a gente deixou de crer em Jesus. Naquele momento, a gente considerou que Jesus estava errado. Aqui Jesus errou. Jesus não sabia do que ele estava falando. É por isso que eu vou fazer isso. A gente não tem consciência desse pensamento, mas é por isso que a gente faz isso. E se a nossa vida é marcada pela desobediência, é porque a nossa vida é marcada pela incredulidade. E se a nossa vida é marcada pela incredulidade, então a fé que a gente diz ter não é uma fé verdadeira. É uma fé falsa. Esse teste descrito aqui pelo apóstolo João é ao mesmo tempo simples e profundo. Ele é simples porque o método pelo qual você deve avaliar a sua fé em Jesus e o seu relacionamento com ele é bem objetivo. Existe só uma pergunta que você tem que responder. A minha vida é marcada pela obediência aos mandamentos de Jesus? Se a resposta for positiva, você pode ter certeza de que conhece a Jesus. Você pode ter certeza de que é um amigo íntimo de Jesus. Mas se a resposta for negativa, você pode ter certeza de, apesar daquilo que você afirma para si mesmo, você não conhece a Jesus. Se a sua resposta for negativa, você pode ter certeza de que, apesar daquilo que você afirma para os outros, você não é amigo de Jesus.
Se a sua resposta for negativa, você pode ter certeza de que, apesar daquilo que você afirma para o próprio Jesus, você não é nem amigo distante de Jesus. Por isso que esse teste é tão simples. É só uma pergunta que tem que responder. E por isso que esse teste aqui não dá resultados falsos. Não dá falso positivo e não dá falso negativo. Porque ele é simples. É uma resposta de verdadeiro, é uma questão de verdadeiro ou falso. Como aquelas que a gente faz na escola. Essa afirmação aqui é verdadeira ou falsa? Aí a gente tem que lá marcar o V de verdadeiro ou o F de falso. É isso aqui. A minha vida é marcada pela obediência aos mandamentos de Jesus. Verdadeiro ou falso? E a profundidade desses testes espiritual é porque ele é perscrutador ao extremo. Ele toca a vida prática daqueles que afirmam conhecer a Jesus. Porque do contrário do teste na escola de verdadeiro fácil, em que a gente pode dar uma olhada para a prova do colega do lado e ver o que ele marcou, se ele marcou V ou F, a gente não pode colar nesse teste. Não tem como você trapacear nesse teste. Não tem como ninguém soprar para você uma resposta. Eu me lembro que eu estava, acho que era na 7ª série, eu tinha faltado o dia, eu fiquei doente, faltei um dia, e era o dia bem da prova. Então, depois, no próximo dia que eu estava presente naquela matéria, eu estava separado dos demais colegas, estava fazendo a prova. E eu não pedi cola para ninguém, eu nunca fui de ficar... Eu não digo que eu era um aluno perfeito, que eu nunca fiz coisa errada na escola, mas eu nunca fui de pedir cola. Eu acho que era mais por medo de ser pego, não porque eu não fosse malandra, porque eu tinha medo de ser pego. Mas aí um colega meu, ele se levantou para colocar alguma coisa no lixo, e ele viu que eu já tinha respondido praticamente toda a prova, e eu estava com uma questão ali, eu estava analisando a questão para ver como é que eu ia responder. Ele olhou assim para mim, ele foi até o lixo, daí na volta ele soprou a resposta para mim. Eu marquei a resposta que ele deu, né? Agora não lembro se eu acertei ou errei, mas nesse teste aqui que o João está passando para nós, não tem como ninguém soprar para nós a resposta. Porque esse teste é acerca de nós, não dos outros. Esse teste fala de mim de forma individual. Esse teste fala de você de forma individual. Então não adianta de nada eu soprar para vocês aquilo que é verdadeiro na minha vida, porque aquilo que é verdadeiro na minha vida, seja eu de fato um discípulo de Jesus ou não, esteja eu de fato obedecendo a Jesus ou não importa aquilo que eu sopre para vocês, vocês têm que analisar a vida de vocês. Então você não pode colar, você não pode trapacear, ninguém pode te soprar a resposta. Ou a sua vida é marcada pela obediência aos mandamentos de Jesus, ou então a sua vida é marcada pela desobediência aos mandamentos de Jesus. E não há uma terceira alternativa aqui. Ou é uma coisa ou outra. Mas o que você pode fazer se você rodou nesse teste? O que você pode fazer se a sua vida é marcada pela desobediência aos mandamentos de Jesus? Basta que você confesse a Jesus que a sua vida é marcada pela desobediência aos mandamentos dele. Confesse a Jesus os seus pecados. Reconheça diante dele que você sabe que os seus pecados o ofendem e o entristecem. E ao confessar essas coisas diante de Jesus, creia que ele te perdoa. Creia que quando ele morreu na cruz para a salvação dos pecadores, ele morreu na cruz para salvar, para perdoar os teus pecados.
para te salvar dos teus pecados. Creia que o sangue que ele derramou na cruz é poderoso para te purificar de todos os teus pecados, de todas as tuas iniquidades. Creia que o Espírito Santo é poderoso para transformar você em um amigo de Jesus, transformar você em alguém que tem prazer em alegrar Jesus pela obediência aos seus mandamentos. Nos versos 4 e 5, João tece duas conclusões com base no resultado do teste apresentado no versículo 3. Aquele que diz eu conheço Jesus, eu sou amigo de Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se você afirma conhecer a Jesus, se você afirma ser amigo íntimo de Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. E a gente não deve se enganar, que não é pouca coisa ser chamado de mentiroso. Em João 8,44, Jesus descreve o diabo como sendo homicida, mentiroso e como pai da mentira. A essência diabólica de Satanás faz dele o mentiroso e o pai da mentira. Mas o diabo não é o mentiroso e pai da mentira por propagar boatos e inverdades sem importância. O diabo é mentiroso e pai da mentira exatamente porque ele engana as pessoas com respeito às verdades de Deus. Exatamente porque ele seduz a vontade das pessoas contra o próprio Deus. É por isso que ele é mentiroso, é por isso que ele é o pai da mentira. E a implicação, ou melhor, a afirmação de que eu conheço a Jesus, mas não obedeço os seus mandamentos, faz do meu caráter tão diabólico quanto o caráter do diabo. Porque eu estou enganando a mim mesmo acerca das coisas concernentes a Deus, acerca das coisas concernentes a Jesus, e eu estou enganando as outras pessoas também. Porque para todos os propósitos, o incrédulo me ouve dizendo que eu sou crente em Jesus, ele vai acreditar em mim? Né? Eu digo que eu creio em Jesus, o incrédulo vai pensar, bom, o João crê em Jesus. E daí o incrédulo vai me ver fazendo coisas erradas, o incrédulo vai me ver desobedecendo os mandamentos de Jesus. E daí o incrédulo vai pensar, bom, grande coisa tu ser crente então, porque esse cara aqui se diz crente, mas ele vive como eu vivo. Ou ele faz coisas até piores do que eu faço. Quer dizer, eu ao mentir dizendo que eu conheço a Jesus, quando de fato eu não conheço, porque eu desobedeço a palavra dele, eu estou enganando as outras pessoas também com relação ao Evangelho. Eu estou dando um péssimo testemunho do que é ser crente. E eu estou ajudando o diabo a enganar aquelas pessoas. Então é por isso que não é pouca coisa aqui ser chamado de mentiroso. Ser chamado de mentiroso aqui é ser chamado de sócio de Satanás. Eu me associei com Satanás para enganar as outras pessoas com relação às coisas de Deus. Eu me tornei sócio do diabo, eu me tornei filho do diabo. Não que eu tenha me tornado filho do diabo, eu sempre fui, nesse caso, filho do diabo. Eu sempre fui sócio do diabo. Nesse caso, eu só estou dando provas claras de que eu sou sócio do diabo, de que eu sou filho do diabo. Mas por que João... Espera aí, eu me perdi aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui.
existe uma contradição direta entre a afirmação de que nós conhecemos a Jesus e uma vida marcada pela desobediência aos mandamentos de Jesus. É uma contradição direta que João encontra aqui. E não apenas João, Tiago também encontra essa contradição. Tiago diz: de nada você adianta você dizer que tem fé em Deus e não ter as obras que demonstram a tua fé em Deus. Tiago está falando a mesma coisa que João aqui, só que com palavras diferentes, mas é a mesma coisa que ele está falando. E daí Tiago fala de uma fé viva e de uma fé morta. Aquele que diz crer em Deus, mas não demonstra a sua fé pelas suas obras, a fé dessa pessoa é morta. É uma fé que não tem validade alguma. É uma fé que não tem poder de salvar ninguém. É uma fé falsa, morta. Se você afirma crer em Jesus, mas vive como se tudo aquilo que Jesus tem ordenado na sua palavra não tem importância alguma, você não crê em Jesus. O que prova que você está mentindo quando afirma conhecer a Jesus. Por isso João também chama essa pessoa de mentirosa, porque ela se associa com o diabo e porque de fato ela está mentindo. Ela diz que conhece, mas não conhece. Se você afirma ser um amigo íntimo de Jesus, mas não se importa em agradar aquele que você diz ser o teu amigo, então Jesus não é nada para você. E se esse é o seu caso nessa noite, se você é esse mentiroso nessa noite, há esperança para você. Se o Espírito Santo está te acusando nessa noite de ser um mentiroso, ainda há esperança para você. Se você cansou das suas mentiras, se você não aguenta mais viver uma vida falsa e mentirosa, se você não aguenta mais viver toda essa falsidade, toda essa hipocrisia, confesse a Jesus as suas desobediências, confesse a Jesus os teus pecados. Se você confessar os teus pecados, Jesus vai te receber com os braços abertos. E o próprio Jesus vai ser o primeiro a te chamar de amigo. Não se deixe vencer pela mentira, não permaneça como um sócio do diabo, não seja mais um filho do diabo, não seja mais um mentiroso. Volte-se para Jesus em arrependimento e fé e você será salvo e você conhecerá verdadeiramente a Jesus. E então a sua vida nunca mais será a mesma. Troque a mentira satânica e diabólica pela verdade de Deus e pela verdade de Jesus. Um mentiroso, por ser mentiroso, não pode estar com a verdade. E não tem a verdade em si mesmo. Nos escritos de João, a verdade é sempre contrastada com a mentira. Por exemplo, se a gente for ler o Evangelho de João, se a gente for ler as epístolas de João, João sempre trabalha com contrastes. Luz e trevas, mentira e verdade, vida e morte, e assim por diante. João gosta de trabalhar com esses contrastes. E João, nos escritos dele, sempre contrasta a verdade com a mentira. Sendo que Jesus é a encarnação da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo, Satanás, é a encarnação da mentira. E não é preciso ser muito inteligente para perceber que a verdade, sendo a verdade mais dolorosa e humilhante, ela é sempre superior a qualquer mentira. Por mais que essa mentira prometa prazer e exaltação. E a razão é simples. Ainda que a mentira nos prometa prazer e exaltação, essas promessas são mentirosas. Elas nunca vão se tornar realidade.
porque elas são mentirosas, pura e simplesmente. Mas a verdade, ainda que seja dura, dolorosa, ela sempre trata da realidade, ela sempre trata daquilo que é. Ela sempre trata daquilo que de fato vai acontecer. Ainda que Satanás esteja te prometendo prazer e exaltação com o pecado, com a desobediência às palavras de Jesus, essas promessas são mentirosas. Então, crer na mentira não vai te trazer nenhum benefício real. Crer na mentira só vai te trazer a maldição certa. Troque a mentira de Satanás pela verdade de Jesus. Confesse a Jesus em arrependimento e fé e receba dele a própria verdade de Deus. Não se contente com as mentiras do diabo. Porque as mentiras do diabo são isso mesmo, são mentiras. Elas podem te prometer o céu, mas elas vão te entregar ao inferno. Rejeite essas mentiras em favor daquele que é a verdade encarnada. Rejeite a Satanás e receba pela fé a Cristo. Na primeira metade do versículo 5, João conclui que aquele que obedece à palavra de Jesus, neste o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, disse o apóstolo João. Nesse verso aqui, João utiliza umas palavras um pouquinho diferentes daquelas que ele estava utilizando até há pouco. Em vez de se referir aos mandamentos de Jesus, João se refere à palavra de Jesus. E em vez de usar a ideia de conhecer, João usa a ideia do amor, que é aquilo que eu já tinha falado no início. Mas apesar de usar palavras diferentes, João está se referindo ao mesmo teste, mas do ponto de vista de alguém que de fato conhece a Jesus. Somente conhecemos a Jesus por meio do amor que o próprio Deus derramou sobre nós e em nós aperfeiçoou esse amor. E o resultado do amor de Deus aperfeiçoado em nossas vidas é uma vida marcada pela obediência à palavra de Deus. E daí a questão que se coloca é se o amor de Deus de fato foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, conforme Paulo escreveu lá em Romanos. E como é que eu sei se o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo? É se de fato eu obedeço a Deus ou não. Os mandamentos de Jesus e a palavra de Jesus são expressões sinônimas que significam a mesma coisa. Se referem à palavra de Deus como um todo. A tua vida é marcada pela obediência à palavra de Jesus? Se sim, então o amor de Deus tem se aperfeiçoado em ti. E se o amor de Deus tem se aperfeiçoado em ti, mesmo que você possa se alegrar por estar obedecendo a Jesus, não permita que a tua obediência a Jesus se transforme em arrogância e orgulho. E não use a tua obediência para humilhar os outros. A razão pela qual a tua vida é marcada pela obediência à palavra de Jesus não é outra senão um amor que o próprio Deus te concedeu e está aperfeiçoando em ti. O teu amor por Jesus, que te leva a obedecer a palavra de Jesus, nada mais é do que o reflexo do amor que o próprio Jesus te concedeu e aperfeiçoou em ti. Nós o amamos, João vai dizer alguns versículos adiante, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós o obedecemos, porque amar é obedecer, nós o obedecemos porque ele nos amou primeiro. Nós obedecemos porque ele nos deu todas as condições para que nós obedeçamos. É só por isso que nós obedecemos.
Mas e se tua vida não é marcada pela obediência a Jesus? O que você pode fazer a respeito? Novamente, a resposta é simples. Você deve confessar isso a Jesus. Você deve confessar que tem desprezado a palavra de Jesus. Você deve confessar que não tem dado o devido valor à palavra de Deus na tua vida. Você deve confessar que não tem amado Ele de fato. E não adianta continuar fingindo que tudo está bem com a tua vida, quando esse teste espiritual te informa que está tudo errado. Porque daí aquela história, não tem cego pior do que aquele que não quer ver. A pessoa tem tudo para ver, tem tudo para enxergar, mas ela faz questão de não enxergar as coisas. Ela faz questão de não ver as coisas. Não adianta de nada a gente perceber que a nossa vida não está de fato como deveria estar, mas ainda assim a gente fingir que está tudo bem. Fingir que está tudo certo, quando na verdade está tudo errado. Porque é só nós que seremos prejudicados com isso. Nesse fingimento de que tudo está bem quando tudo está mal. Então se humilhe diante de Jesus em arrependimento e fé, e Jesus vai te receber como seu. Porque Jesus, Ele nunca rejeita os humildes e quebrantados. Mas Jesus resiste àqueles soberbos, Jesus resiste aos arrogantes, aos orgulhosos. Confesse a Ele os pecados e creia nele, e então a tua vida será inundada pelo amor de Deus, e pela força desse amor você viverá em obediência a Jesus, obedecendo a sua palavra. João nos diz que aquele que conhece a Jesus, que aquele que tem em si o amor de Deus aperfeiçoado, essa pessoa obedece os mandamentos, obedece a palavra. Mas nós não devemos nos esquecer que durante a sua própria vida terrena, o próprio Jesus obedeceu perfeitamente os mandamentos de Deus, cumprindo dessa forma toda a lei, cumprindo a lei, os profetas e os salmos, como o próprio Jesus coloca. A salvação que Jesus alcançou para nós, ela não foi conquistada apenas quando Ele morreu na cruz. Ali foi o clímax da salvação que Jesus conquistou para nós. Mas a salvação que Jesus conquistou para nós foi conquistada ao longo de toda a vida de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, toda a vida de Jesus foi decisiva para a nossa salvação. Pelo seu nascimento, Jesus se identificou com a humanidade, Jesus se identificou com cada um de nós. Pela sua morte, Jesus sofreu em nosso lugar a penalidade dos nossos pecados, de modo que na morte de Jesus, nós morremos junto com Ele para o pecado. E ao ressuscitar de entre os mortos, Jesus nos doou a sua própria vida para que nós pudéssemos viver para Deus. E ao subir aos céus, Jesus intercede por nós ao Pai e reina sobre todo o universo para o benefício nosso, para o benefício da igreja. Mas se Jesus não tivesse cumprido, obedecido com perfeição os mandamentos de Deus durante toda a sua vida, nada disso seria de fato eficaz para nenhum de nós. Em primeiro lugar, não seria eficaz porque se Jesus não tivesse cumprido toda a justiça da lei, Ele jamais seria considerado por Deus como um sacrifício eficaz a favor de nós pecadores. Para que a nossa salvação fosse alcançada, era necessário que o justo morresse pelos injustos. Era necessário que o inocente fosse castigado no lugar dos culpados. E em segundo lugar, se Jesus não tivesse cumprido com perfeição os mandamentos de Deus, Jesus não teria conquistado para nós nenhum mérito, nenhuma justiça.
Não somos salvos unicamente porque pela morte de Jesus os nossos pecados são perdoados. Nós somos salvos porque, além do perdão dos pecados, pela fé em Jesus, nós somos feitos participantes dos méritos e da justiça que Jesus conquistou com a sua obediência aos mandamentos de Deus. Então, se nós conhecemos a Jesus, assim como Ele obedeceu aos mandamentos de Deus, assim também nós devemos obedecer os mandamentos de Jesus. Durante a sua vida terrena, então, Jesus cumpriu perfeitamente os mandamentos de Deus. Então, afirmar que aquele que conhece a Jesus obedece aos seus mandamentos não é diferente de afirmar que aquele que conhece a Jesus vive uma vida semelhante à vida de Jesus. E é exatamente isso que João afirma na metade final do versículo 5 e no verso 6. Finalzinho do versículo 5. Nisso conhecemos que estamos nele. Aqui tem um ponto final, né? Mas o melhor seria 2 pontos. Nisso conhecemos que estamos nele, 2 pontos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Também deve viver como ele viveu. Pelo contexto aqui nós sabemos que estar em Jesus significa conhecer a Jesus. Significa ter em si o amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado. E nós também sabemos que viver como Jesus viveu se refere ao tipo de vida caracterizada pela obediência aos mandamentos de Jesus. Assim como Jesus obedeceu a Deus, nós devemos obedecer a Jesus. Mas qual é a relação entre estar em Jesus e viver como ele viveu? O Novo Testamento afirma de forma constante que a nossa fé em Jesus nos coloca em uma relação de comunhão com o próprio Jesus. Por exemplo, se a gente ler aqui 1 João 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se cremos em Jesus, então agora mesmo nós estamos em uma relação de comunhão com Deus Pai e com Jesus Cristo. E na teologia, essa comunhão é chamada de união mística com Cristo. Porque é através de Jesus que nós somos introduzidos nessa comunhão com Deus. Quando nós cremos em Jesus, pela ação do Espírito Santo, que age através dessa fé que nós temos nele, nós somos unidos a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Quando Jesus morreu na cruz, todos aqueles que creem nele morreram junto com Jesus. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, todos aqueles que creem nele, me enganei aqui, todos aqueles que creem nele foram justamente com ele ressuscitados. Esse é um dos aspectos básicos da união com Jesus. E Paulo escreveu isso, vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós morremos com Jesus. Nós estamos, pela nossa fé, nós estamos em Jesus. E estar em Jesus significa que quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Logo, se um morreu, todos morreram. E ele morreu para que os que vivem agora nele, porque quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como isso funciona na prática? Tem aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, em que vários soldados são esse filme é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Vários soldados são enviados com uma missão especial. Como diz o título, para resgatar o soldado Ryan. Essa era a missão deles. E eles enfrentam várias dificuldades até que eles conseguem encontrar lá na Europa, eu não me lembro agora se em território alemão ou não, mas eles encontram o soldado Ryan. Acho que no território francês, acho que deve ser na França, eu acho, não sei. Mas eles encontram o soldado Ryan. E eles explicam a missão. Eles dizem, olha, a nossa missão é te levar são e salvo de volta para os Estados Unidos. Mas o soldado Ryan, ele tem aquele senso de missão que normalmente os soldados têm. Ele pensa, não posso abandonar o meu posto aqui. Eu vim aqui para lutar e eu vou lutar aqui. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu mereci no exército. Foi para isso que eu estou aqui. Então ele resiste à ideia e ele não quer voltar para os Estados Unidos. Então aquele grupo de soldados então resolve, bom, a nossa missão é manter ele vivo. Vamos ficar aqui, vamos ajudar ele até que a guerra acabe e a gente consiga levar ele de volta para os Estados Unidos. E daí de repente chega uma tropa alemã na região ali onde eles estão, e acontece uma batalha sangrenta. E a maioria daqueles soldados que foram enviados para resgatar o soldado Ryan acabam morrendo. Se eu não me engano, acho que todos eles morrem. Só que o capitão ali daqueles soldados ali que foram lá para resgatar o soldado, enquanto ele está agonizando, ele se volta para o soldado Ryan e ele diz o seguinte: faça valer a pena. Faça por merecer. O que aquele capitão quis dizer com essas palavras? O que o soldado Ryan deveria de fazer por merecer? Todos aqueles soldados morreram para que ele pudesse viver. Para garantir a sobrevivência de um único homem. Quando aquele capitão disse para o soldado Ryan, faça por merecer, aquele capitão estava dizendo que a vida de Ryan não era mais dele. O soldado Ryan não se pertencia mais a si mesmo agora. Sendo que todos aqueles soldados deram as suas vidas para salvar a vida de Ryan, Ryan não deveria mais viver para si mesmo. O soldado Ryan deveria agora viver de modo a trazer honra àqueles soldados que se sacrificaram por ele. Ele não podia mais viver uma vida medíocre agora. Porque se ele vivesse uma vida medíocre, ele estaria desonrando aqueles que deram a vida por ele. Se ele vivesse uma vida medíocre, ele estaria dizendo que a vida daqueles homens que morreram por ele não tinha valor nenhum. Ryan deveria se esforçar para viver da melhor forma possível, porque fazer algo diferente disso seria desprezar a memória e o sacrifício daqueles outros soldados que morreram por ele. Mesmo vivendo, o soldado Ryan estava morto para si, e a sua vida agora deveria refletir a vida daqueles homens que morreram por ele. Essa é a relação que existe entre estar em Cristo e viver como Cristo viveu. Nós estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A nossa vida já não é mais nossa. A nossa honra não pertence mais a nós. Nossas vidas devem trazer honra para aquele que morreu
e ressuscitou por nós. As nossas vidas devem ser dignas daquele que se sacrificou por nós. Qualquer que afirme estar em Cristo, mas vive uma vida que não traz honra para Jesus, essa pessoa não é digna de Jesus. Essa pessoa está desfazendo de Jesus. Ela está menosprezando Jesus, ela está desprezando o sacrifício de Jesus, está desonrando o próprio Jesus, está fazendo pouco caso de Jesus. Se nós estamos em Jesus, nós não nos pertencemos mais. E se nós não nos pertencemos mais, a nossa vida deve pertencer àquele que nos salvou. Nós devemos viver em honra àquele que nos salvou. Mas existe uma diferença básica entre o soldado Ryan e nós. O soldado Ryan deveria viver uma vida digna para merecer o sacrifício daqueles soldados. Mas nós jamais seremos capazes de merecer nada da parte de Jesus. Então, quando nós nos aplicarmos por viver uma vida digna de Jesus e trazer honra para Jesus, nós não devemos fazer isso para obter mérito, porque não é atrás de mérito que nós estamos. Quando nós aplicamos as nossas vidas para viver uma vida digna de Jesus e para trazer honra a Ele, nós devemos fazer isso de modo a demonstrar gratidão a Jesus. De modo a demonstrar como nós somos gratos a Jesus por tudo aquilo que Ele nos fez, pelo favor imerecido que nós recebemos dEle. E qual é a maneira mais excelente de trazer honra a Jesus? Não seria imitando a Jesus? Não seria vivendo de forma semelhante a Jesus? Tendo em vista essa grande salvação que nós recebemos, o que você poderia fazer a não ser se entregar completamente a Jesus e viver uma vida digna dele? Uma vida semelhante à vida que ele viveu? Você está em Jesus? Você vive como Jesus viveu nesse mundo? A tua vida reflete a vida de Jesus? Nós devemos perceber que João ele não está defendendo o perfeccionismo aqui. João não está defendendo uma vida perfeita. E nós sabemos disso porque nos primeiros 2 versos desse capítulo, João nos fala da possibilidade de que os crentes possam pecar. Ele diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. João, ele não está defendendo uma vida perfeita, porque ele sabe muito bem que é possível que o crente, que o cristão, que o filho de Deus, que o amigo de Jesus possa cair em tentação e possa pecar. João tem bem claro isso na mente dele. Então ele não está defendendo aqui um perfeccionismo na vida cristã. O que o apóstolo João está defendendo é que uma pessoa que está verdadeiramente em Cristo, em Jesus, vai viver uma vida que, mesmo não sendo perfeita, é uma vida que está caminhando em direção à perfeição. Você está progredindo na sua vida? Você está rumando em direção à perfeição? Como eu sei se eu estou rumando em direção à perfeição ou não? Se a minha vida hoje está melhor do que ontem, do que ela estava ontem. É assim que eu sei, é assim que eu sei que eu estou progredindo. Mesmo que seja nas coisas mínimas, mas a minha vida, hoje, ela tem que estar melhor do que ela estava ontem.
E amanhã, a minha vida tem que estar melhor do que ela esteve hoje. É assim que eu sei que estou progredindo. É assim que eu sei que eu estou rumando em direção à perfeição. Então você está progredindo, a tua vida se assemelha à vida de Jesus, a cada dia que passa, você está mais semelhante a Jesus, ou a tua vida permanece a mesma de anos atrás? Ou pior, a tua vida está indo no sentido contrário à da perfeição. Está cada vez pior. Hoje eu estou pior do que ontem e amanhã eu estarei pior do que hoje. Se você puder responder com sinceridade que a tua vida está cada vez mais parecida com a vida de Jesus, então esse é um sinal de que você está em Jesus, que você está em Cristo. Esse é um sinal de que você foi unido a Jesus na sua morte, na sua ressurreição, de que você está numa relação de amizade com Jesus. Mas e se não for essa a situação da tua vida? E se a tua vida em nada se assemelha à vida de Jesus? E se no teu interior você despreza tudo aquilo pelo qual Jesus viveu? E se no teu comportamento você se opõe a tudo aquilo que Jesus falou, fez e viveu nesse mundo? Se esse for o teu caso, ainda há esperança. Basta que você confesse a Jesus que a tua vida em nada se assemelha a dele. Basta que você confesse que tudo na tua vida se contrapõe àquilo que Jesus viveu nesse mundo. Basta que você confesse a ele que todos os teus impulsos se contrapõem a tudo que Jesus fez nesse mundo. Basta que você reconheça que todos os teus desejos são contrários à vontade de Jesus revelada na sua palavra. Basta que você apresente a ele de forma humilde e contrita a vida de pecado que você tem vivido. Porque se você fizer isso, é certo que Jesus vai te receber. Porque Jesus não despreza aqueles que, sendo pecadores, reconhecem os seus pecados. Se você fizer isso, o próprio Jesus vai te trazer para perto dele. O próprio Jesus vai te chamar de amigo seu. Jesus vai dizer: esse aqui é o meu amigo, esse aqui é o meu irmão. Como diz o escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus diz que Jesus não se envergonha de chamar os seus de irmãos. Se você fizer isso, é certo que você será unido a Jesus de tal modo que os teus pecados estarão perdoados pelo sangue que ele derramou. Se você fizer isso, é certo que a justiça de Jesus será a tua justiça e que a vida de Jesus será a tua vida. Não despreze o chamado de Jesus. Não despreze a convocação de Jesus para que você se una a Ele em fé, arrependimento e amor. Você não deve desprezar, porque todos aqueles que desprezam a Jesus serão desprezados por Ele. Então ouça a voz de Jesus te chamando, atenda a essa voz, creia nessa voz e obedeça a essa voz. Quando Deus criou a humanidade em Adão, Deus concedeu à raça humana o privilégio de ser a portadora da sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e toda a humanidade carrega a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, a imagem de Deus na humanidade foi distorcida em todos os seus aspectos. A imagem de Deus, que é a essência da nossa humanidade, foi distorcida no seu todo. Ainda permanecemos humanos, porque ainda trazemos em nós a imagem de Deus.
mas a nossa humanidade não é mais plena. Nós nos tornamos uma deturpação da criação original. Cristo, o Filho eterno de Deus, que é a imagem perfeita de Deus e o resplendor da sua glória, ao encarnar e nascer nesse mundo como homem, tornou-se o novo Adão. Jesus tornou-se o segundo Adão. Sendo Jesus a imagem perfeita de Deus e também plenamente homem, Jesus tornou-se o novo paradigma do que é de fato ser uma pessoa humana. Jesus é a essência da verdadeira humanidade. Se nós quisermos saber o que de fato é um homem, o que de fato é uma pessoa humana, tal como Deus pretende que todos nós sejamos, nós devemos olhar para Jesus. Jesus é o homem perfeito. O propósito de Deus é que todos nós sejamos transformados segundo a imagem do próprio Jesus. Que todos sejamos transformados em verdadeiras pessoas humanas, tal como Jesus é. E é exatamente por isso que todos aqueles que estão em Cristo devem viver como Cristo viveu. Quando nós imitamos a Jesus nas nossas vidas, nós estamos cooperando com Deus no seu propósito. Quando nós imitamos a Jesus em nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nós estamos agindo conforme o Espírito Santo, que nos santifica e nos conforma à imagem de Jesus. O que você pensaria de mim se eu dissesse para todo mundo que eu sou teu amigo? E mesmo assim eu fizesse questão de te desagradar e de te entristecer. Você não me chamaria de mentiroso? Você não diria que a verdade não está comigo? Você não diria que de fato eu não sou um amigo teu? Você não diria que o meu amor por você é falso e hipócrita? João nos mostrou que esse mesmo princípio se aplica ao nosso relacionamento com Jesus. Nós provamos que conhecemos a Jesus, provamos que somos íntimos de Jesus quando obedecemos os seus mandamentos. Confirmamos que estamos em Jesus quando a nossa vida reflete a vida do próprio Jesus. Como nós poderíamos ser amigos íntimos de Jesus e ainda assim não nos importarmos em fazer aquilo que agrada a Jesus, em fazer aquilo que alegra a Jesus? Como nós poderíamos afirmar termos comunhão com Jesus a ponto de estarmos espiritualmente ligados a Ele e ainda assim não vivermos uma vida que reflita a vida do próprio Jesus? O Espírito Santo, através do apóstolo João, nos deu esse teste espiritual. E tentar mascarar os resultados desse teste é a pior coisa que qualquer um de nós poderia fazer. Seria semelhante a nós fazermos um teste para o coronavírus, dar positivo, e a gente mentir para as pessoas que deu negativo. Não tem sentido em fazer isso. Se a gente iria mentir acerca dos resultados, então para que fazer o teste? Né? Se você tentar mascarar os resultados desse teste, você estará se auto-enganando. E o auto-engano é uma das piores coisas que podem acontecer com uma pessoa. O viver em negação de alguma coisa é a pior coisa que pode acontecer. Porque viver em negação significa não reconhecer a realidade. É viver num mundo de fantasia, onde todas as coisas são como a gente gostaria que fossem, quando na verdade nenhuma delas é. A mentira, ela sempre vai ser mais agradável do que a verdade, porque a mentira
pode ser qualquer coisa que a gente quer que ela seja. A verdade não, a verdade muitas vezes vai doer, porque a verdade vai dizer aquilo que de fato é. Tu não é tão bom quanto tu gostaria de ser, tu não é tão bonito como tu gostaria de ser, tu não é tão perfeito como tu gostaria de ser. Essa é a verdade, é dolorida, mas é melhor viver com uma verdade dolorida, porque pelo menos aí eu sei como eu posso melhorar naquelas coisas que eu posso melhorar, do que viver num mundo de mentira, onde eu acho que tudo é perfeito e eu não me esforço para melhorar em nada. Tendo em vista os resultados desse teste, você deve ser sincero diante de Deus e contigo mesmo. A tua vida é marcada pela obediência aos mandamentos de Jesus? A tua vida reflete a vida do próprio Jesus? Se sim, se você pode marcar como verdadeiro essas duas questões, que a tua fé e a tua confiança em Jesus sejam cada vez mais edificadas e fortalecidas. Mas se não, se você tem que marcar como falso essas duas questões, então tenha coragem de admitir que a tua fé em Jesus é falsa. E é necessário coragem para fazer isso. Porque enquanto você não admitir que a amizade que você diz ter com Jesus é falsa, a salvação estará tão longe de você quanto o céu está longe do inferno. Mas se você admitir que ainda não conhece a Jesus, a salvação estará tão perto de que você quase vai conseguir tocar na salvação. O mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo João a escrever esses versos, também o inspirou a escrever 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse agora a Deus os teus pecados, e Deus terá misericórdia de ti, e Deus te perdoará. E Ele te dará a sua salvação. Deus jamais rejeita aqueles que se aproximam dEle com coração quebrantado, com coração humilde. Venha a Jesus com fé e arrependimento e você será salvo. E sendo salvo, saiba que mesmo o amigo mais íntimo de Jesus está sujeito ainda às fraquezas da sua própria carne, está sujeito ainda a cair em tentação e pecar. E se você pecar, se você cair, se você desobedecer a palavra de Deus, se você desobedecer os mandamentos de Jesus, confesse. Confesse isso a Ele. Essas coisas os escrevo, meus filhinhos, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus é o nosso advogado diante de Deus. E Jesus, ele vai dizer, é verdade, ele cometeu esse pecado. Mas olha só, eu já paguei no lugar dele a punição pelo pecado. Então, o Senhor não pode mais punir ele por esse pecado. Jesus é o melhor advogado que existe, porque Jesus pode dizer a verdade diante do juiz, e o juiz vai inocentar o culpado. Porque o juiz vai dizer a verdade, tu morreu no lugar dele, né? Tu pagou o preço dos pecados dele, né? Pois é, eu paguei, então. Jesus é o único advogado do mundo que pode chegar diante do juiz e dizer, olha, o meu cliente é culpado, ele fez tudo aquilo ali, e ele fez outras coisas ainda, mas eu peço que o Senhor inocente ele. E o juiz vai dizer, está inocentado. Mas para isso é necessário que nós confessemos os pecados. Porque se a gente fingir que não cometeu, se a gente finge que não cometeu o pecado, como é que Jesus vai poder chegar diante de Deus o Pai e dizer, olha, eu morri pelos pecados dele? Deus o Pai vai dizer,
certo, mas ele está dizendo que ele não cometeu o pecado. Eu e tu, Deus falando com Jesus, eu e tu sabemos que ele pecou, mas ele disse que não cometeu o pecado. Como eu posso perdoar ele de alguma coisa que ele nem reconhece que fez de errado? O segredo para ser inocentado diante de Deus não é mentir, dizer que a gente não cometeu pecado nenhum. O segredo é confessar tudo aquilo de errado que a gente fez. E Jesus então garante o nosso perdão. Que grande salvação é essa que nos foi dada? Que a gente não precisa fingir ser melhor do que nós somos. A gente pode ser sincero, a gente pode dizer, olha, eu fiz todas essas coisas aqui de errado. Quem não seria compelido a obedecer a um Deus tão grande e tão compreensivo quanto esse? Quem não seria compelido a se submeter a um Senhor tão gentil e bondoso que não lança fora aqueles que pela sua própria fraqueza caem? Mas apesar deles terem caído, Ele mesmo trabalha e intercede pela restauração deles. Se você conhece a Jesus e está nele, você vai obedecer os seus mandamentos e você vai viver como ele viveu. Que a tua fé e a tua confiança em Jesus sejam cada vez mais edificadas e fortalecidas. Amém.